나도만 근데 아주 继续 한다 아 주문한 것을 다나시 처럼 균이 신신난게기 안처럼 보면 소브라야 Primeiramente, eu gostaria de estender as minhas calorosas saudações a todas as monjas nesses ensinamentos de primavera e também a todos ouvindo pela internet. Nós tivemos alguns dias no qual eu não fui capaz de dar os ensinamentos. Eu não pude dar os ensinamentos. De um lado, eu tive uma gripe, influenza ou algo assim, e eu não estava muito bem. E antes que a gripe piorasse, eu pensei que seria melhor eu descansar. Então eu passei algum tempo apenas descansando. E também, além disso, havia o texto para as deidades de 5 taras, a prática das deidades de 5 taras, que eu precisava preparar. Então, durante alguns dias, eu realmente não pude dar os ensinamentos. E agora eu ainda sinto que eu não estou 100% recuperado. Ainda estou me sentindo um pouco estranho com essa gripe. Mas a partir de hoje, nós iremos continuar com os ensinamentos. E como eu disse antes, eu tenho uma forte intenção de terminar os ensinamentos nas autobiografias de Mikio Dorji neste ano. E a parte principal dos ensinamentos de primavera, na verdade, eles começarão no dia 8 de abril, mas nós iremos continuar também com os ensinamentos. Então nós temos novas datas para os ensinamentos que nós já divulgamos. Então nós iremos continuar por mais alguns dias, até que nós terminemos completamente. Para que a gente possa finalizar as histórias de vida, os Namtars de Mikio Dorji. E nós mudamos um pouco agora, ele começou às 6h30 no horário da Índia, 6h30 da noite no horário da Índia. Mas talvez nós iremos mudar um pouco, nós começaremos 30 minutos antes dos ensinamentos. Mas até que nós terminemos, então, nos ensinamentos de primavera, nós iremos continuar. Porque o jantar durante os ensinamentos é servido às 5h30. Então, do contrário, as pessoas que estão presentes na Índia não teriam tempo de ver os ensinamentos. E hoje, dentro dos versos autobiográficos Atos Excelentes, eu irei falar sobre as estrofes 26, 27 e 28. Sobre os atos excelentes 26, 27 e 28. E se nós abordarmos isso de acordo com o esboço do comentário sobre o significado de Sangye Paudrup, então, se nós abordarmos de acordo com a explicação de Sangye Paudrup, essas estrofes, elas mostram a passagem que aborda como ele praticou o caminho do indivíduo de maior capacidade e o despertar da Bodhicitta. Então, essa parte tem 3 sessões: a intenção de despertar Bodhicitta, a ação meditar nos 2 tipos de Bodhicitta e como Mikio Dorji treinou nos preceitos dos 2 tipos de Bodhicitta. E agora nós estamos falando do terceiro, como ele treinou nos preceitos dos 2 tipos de Bodhicitta. E isso então tem 7 subdivisões. E dentre estes 7, nós estamos falando do primeiro, que é como ele treinou nas 6 paramitas.
E dentro das paramitas nós já falamos da primeira, nós já falamos das 4 primeiras e agora nós chegamos na quinta. E na quinta mostra como ele treinou em meditação, ou treinou em dhyana. Então aqui é a 26ª estrofe. Eu apliquei os antídotos a todas as aflições sutis e grosseiras, pois elas não são propícias a me estabelecerem na prática da virtude. Além de pensar enfocadamente nas causas e nos resultados da perfeita budeidade, como eu poderia pensar em qualquer outra coisa? Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. E dentre os 33 atos descritos nessa autobiografia, esse é o 26º. Agora, nas obras reunidas de Mikio Dorje, há um texto chamado Instruções no Treinamento nas Histórias de Liberação de Mikio Dorje. E eu já falei, eu gostaria de começar com isso. Eu já descrevi isso nos ensinamentos anteriores, que no intuito de abandonar o que precisa ser abandonado e desenvolver os antídotos, é preciso descartar completamente as negatividades dos obscurecimentos. E você deve despertar a paciência, certo? E você também precisa ser diligente. E agora, paciência e diligência em si mesmas não são suficientes. Você também precisa dos samadhis, dharanis e os grandes portais de liberação dos Budas e dos Bodhisattvas, os quais eles possuem em seus seres. E também você precisa aprender a repousar em dhyana. E você precisa ter a sabedoria que conhece todos os fenômenos exatamente como eles são. E tantos quantos eles são. E agora o que nos impede de desenvolver tais qualidades e quais são os obstáculos para que a gente atinja os dhyanas? Há muitos obscurecimentos diferentes que nos previnem de alcançar isso. E no intuito de eliminar esses obscurecimentos, é importante que nós possamos descansar no equilíbrio da luminosidade que é livre de pensamentos. E no intuito de descansar nesse equilíbrio, na luminosidade livre de pensamentos, há muitos fatores que nos impedem de alcançar esse estado do corpo e da mente. E também há muitos obscurecimentos nos quais nós precisamos aplicar consciência. E para nós desenvolvermos as qualidades que nós já temos, é necessário que elas sejam incrementadas. Então nós precisamos ser muito diligentes com isso. Então basicamente isso significa que nós precisamos ter muita diligência na nossa prática de samadhi. Então, discutindo isso de acordo com o comentário de Sangyapal Dru sobre o significado, então há muitas pessoas hoje, e também na época do Mikyo Dorje, de diversos países, incluindo o Tibete, muitas pessoas, elas afirmavam que elas tinham um grande nível de realização. Elas falavam, o meu contínuo mental é muito elevado. Muitas pessoas falavam isso. E eles falavam que eles mesmos eram extraordinários. E muitas pessoas começaram a tomar essas pessoas como uma fonte de refúgio. E procurar por elas para refúgio e proteção. Eles dizem que eles têm realização. Eles fingem ter um grande nível de realização. Eles fingem ser uma pessoa que podem proteger as pessoas, que podem ser uma fonte de refúgio. Ainda hoje há muitas pessoas assim. Mas a raiz do que produz sofrimento para si mesmo e para os outros, se nós olharmos o que é isso, é a mente que está presa em apego e aversão.
Então, superar isso se resume a se nós formos capazes de pacificar essas aflições ou não. Então, para alcançar isso, não há outra escolha a não ser alcançar a meditação dhyana. E para alcançar esses dhyanas, então nós precisamos ter os antídotos que descartam as aflições. E isso depende de como trabalhamos com a mente por meio de shamatha. E as pessoas que dizem que têm uma realização muito alta, elas nem mesmo entendem esse ponto crucial. Elas dizem que têm realização, mas... E eles dizem, eu alcancei o shamatha do insight. Basicamente dizem que tem a mesma realização dos deuses, a mesma realização dos Budas e Bodhisattvas. Eles dizem esse tipo de coisas. E eles também dizem que estão completamente livres dos obscurecimentos. Há muitas pessoas que fazem muito barulho com relação a coisas desse tipo. Então há muitas pessoas que podemos dizer que elas se gabam a respeito disso. E elas são enganosas. E o Mikyo Dorji, quando ele pensava nesse tipo de pessoa, ele dizia que essas pessoas que não têm nenhuma realização e elas fingem que têm realização, elas não alcançaram um estado de realização elevado na mente delas, mas elas apenas fingem a respeito disso. E ele falava, isso é a coisa mais dolorosa, ver esse tipo de coisa, esses charlatões que fingem ser o que eles não são. Ele falava que isso era realmente algo dolorido. Ele não gostava disso de forma alguma. E a razão para ele realmente não gostar e a razão para isso fazer ele tão infeliz é preciso compreender isso. A razão para o Mikyo Dorji ficar tão infeliz com as pessoas que fingiam ter uma realização que elas não tinham não é uma questão dele gostar ou não das pessoas. É uma questão que elas estão agindo como um charlatão. E a razão para ele não gostar disso, dessa atitude de charlatão, é que as pessoas elas precisam ao menos pacificar os obscurecimentos e ter a dhyana. Então, se as pessoas têm essa realização, as aflições de apego e aversão, elas não surgem, mas essas pessoas que dizem que têm uma grande realização, pode esquecer o dhyana mundano. Pode esquecer até mesmo o dhyana transcendente. Eles não têm nem mesmo o dhyana mundano. Eles não pacificaram nem mesmo as aflições. E ainda eles dizem que eles têm as mesmas qualidades, a mesma realização dos Budas e Bodhisattvas. Então eles fingindo isso é algo muito claro que é impossível que eles tenham isso. Porque eles não conseguiram bloquear nem mesmo os obscurecimentos manifestados. E se você não puder, através de dhyana, parar esses obscurecimentos, as aflições elas vão se manifestar. E você vai naturalmente acumular más ações. E isso então não será um impedimento para alcançar até mesmo os níveis de humanos e deuses. E se você não consegue nem mesmo atingir esse nível de deuses e humanos, é impossível atingir o mesmo dhyana de Budas e Bodhisattvas.
Então, se não é possível nem mesmo alcançar um nascimento como humano ou como Deus, é impossível alcançar um samadhi das meditações dhyana. Então, ele entendia muito bem esse ponto. E no intuito de pacificar as aflições, até mesmo as menores aflições manifestas, ele tinha o shamatha ou dhyana mundano. E para alcançar esse shamatha mundano é extremamente importante. E para desenvolver esse samadhi, é preciso eliminar os fatores adversos. E também é preciso ter todas as diversas causas completas. Então é preciso trabalhar duramente para alcançar isso. E se nós olharmos o que são esses fatores, por exemplo, não verem os prazeres sensoriais ou os pensamentos como problemas. E esses são grandes impedimentos para alcançar shamatha. E para alcançar esse tipo esses pensamentos de apego e aversão, então é necessário olhar aos pensamentos de apego aos prazeres sensoriais que é preciso olhar como um inimigo. E você precisa ter uma prática para ser livre dessa fixação. É preciso trabalhar muito duramente para isso. Então, o Micyo Dorje, ele viu que essas aflições de apego e aversão impediam ele de pacificar os pensamentos. Então ele aplicava os antídotos de consciência e atenção plena para purificar todos os contaminantes que faziam a sua mente incontrolável. Então ele colocava muito empenho nisso. E não importa quem ele fosse ver, ele sempre tinha um senso de autoconsciência e modéstia. E ele sempre colocava ele sempre parava os pensamentos das 8 preocupações mundanas. E ele nunca permitia que nenhum pensamento... Ele colocava como um limite nisso. E ele não permitia, então, que nenhum pensamento de preocupação mundana viesse à sua mente. Então, ele nunca tinha pensamentos com interesses próprios. Ele colocava esse limite entre ele mesmo e esses pensamentos de interesses próprios e preocupações mundanas. E ele também colocava muito esforço para nunca sair dos pensamentos e ações Mahayana. E o Micyo Dorje, ele também nunca teve nenhum pensamento de orgulho ou um pensamento de se exibir para os outros. Ele nunca agia como se ele fosse um grande ser, como se fosse o grande Karmapa. Ele não agia dessa forma. Ao invés disso, ele agia de forma humilde, tinha pouca ganância. E é isso que as pessoas que passavam tempo com ele descreviam a respeito dele. E ele também não ignorava as pessoas. E não importa com quem ele estava, ele sempre era muito genuíno, ele nunca estava fingindo. Algumas pessoas elas fazem como uma performance, dependendo das pessoas que elas estão, mas esse não era o caso do Micyo Dorje. E da mesma forma, na sua própria mente, ele sempre tinha consciência e atenção plena. Então, o que quer que ele estivesse fazendo, ele estava sempre abraçado por consciência e atenção plenas.
E porque ele sempre colocava a atenção dele no que ele estava fazendo, então ele não tinha nunca nenhum arrependimento pelo que ele fazia, porque ele colocava toda a atenção dele em qualquer atividade. Então depois, quando a atividade era finalizada, ele não tinha nenhum arrependimento a respeito de qualquer atividade. Porque não importasse o que ele estivesse fazendo, ele agia com consciência e atenção plena. E em todos os momentos, quando ele falava com os seus discípulos, os seus alunos, ele falava sobre os problemas do samsara, sobre como inspirar a renúncia, ele falava sobre o sofrimento que os seres experienciavam. Também ele fazia elogios às qualidades das três joias, e não importa o que ele fizesse, qualquer ação que ele fazia, ele sempre fazia tudo o que ele podia para colocar as pessoas no caminho da liberação. E as aspirações e as instruções que ele dava e os próprios exemplos dele eram sempre no caminho da liberação. Por exemplo, muitos dos seus exemplos tinham uma grande bodhicitta. E isso era devido ao seu forte amor e compaixão pelos seres. E não importa quanto tempo você passava com o Mikyo-dorji, você nunca ia ficar descontente, nunca ia ficar insatisfeito. Então, as pessoas vinham, passavam. Às vezes nós passamos algumas horas com algumas pessoas e nós ficamos já entediados ou descontentes, certo? Nós já pensamos, nós precisamos ir embora. Mas quem quer que fosse ver o Mikyo-dorji, devido ao poder da sua bodhicitta e do seu amor e compaixão, não importa quanto tempo as pessoas passavam na presença dele, as pessoas nunca se sentiam desagradadas, nunca era desagradável. E ele era capaz de parar todos os pensamentos aflitivos. E naquele momento que você estava com ele, era como se você não pudesse ter nenhum pensamento aflitivo. Esses pensamentos apenas paravam. As pessoas, elas também tinham essa sensação. E também a fé pela verdade também aumentava. E eles também sentiam um grande entusiasmo pelo Dharma. Isso naturalmente ocorria para as pessoas que estavam na presença do Mikyo-dorji. E sempre que ele falava com as pessoas, não importa o quanto você falasse com ele, você nunca ficava satisfeito. Parecia que nunca era o suficiente. Todo mundo queria passar muito tempo com ele. Todas as pessoas que ficavam muito tempo com ele, que foram vê-lo muitas vezes, tinham esse sentimento de que nunca era o suficiente. Elas sempre queriam mais e mais. E as pessoas, elas realmente ficavam maravilhadas na presença dele. Elas ficavam realmente muito felizes. E uma vez que as pessoas, elas saíam da presença dele, as pessoas pensavam, nossa, passou tão rápido esse tempo, eu não tive tanto tempo suficiente com ele. Era como se as pessoas já estivessem com saudade dele, assim que elas deixavam a presença dele. E também uma outra característica do Mikyo-dorji, e eles dizem que os grandes seres do passado, eles dizem que o foco do Mahayana, do Dhyana Mahayana, é bodhicitta, é isso que é dito. E da mesma forma que os grandes seres do passado falavam isso, quando você se encontrava com o Mikyo-dorji, todos sentiam que era como se ele estivesse sempre junto de bodhicitta. O sentimento era como se ele nunca tivesse separado de bodhicitta. Era como se a bodhicitta dele fosse inabalável. E é dito que quando se atinge esse dhyana, você também tem poderes milagrosos, clarividência e assim por diante. Mas o Mikyo-dorji, ele nunca exibiu qualquer poder milagroso. E outros alunos, como Sanghya Paldrup, eles diziam que o Mikyo-dorji, ele nunca fez nenhuma exibição desse tipo de poderes milagrosos ou de clarividência.
E quando você olhava ele de fora, parecia que ele era só uma pessoa comum. Alguma pessoa que estava ainda no caminho inferior da acumulação. Não parecia alguém que realmente tinha alcançado a bodhicitta. Mas não é que ele não tinha outras grandes qualidades. Ele apenas não exibia esses poderes milagrosos e clarividência. Ele apenas não mostrava para as pessoas. E também quando nós falamos da qualidade humana suprema, as coisas que transcendem o mundo, como poderes milagrosos, telepatia, assim por diante, ele não fazia exibição sobre isso. Ele realmente se mostrava apenas como uma pessoa normal. E a maneira como ele fazia as coisas era como se ele fosse um ser comum. Ele realmente não parecia ser uma pessoa que tinha capacidade de fazer coisas que outras pessoas não podiam, como voar pelo céu ou coisas desse jeito. Ele não fazia nada disso. E ele nem fingia que tinha um poder desse jeito. Então muitas pessoas vieram procurar o Mikudorji de muitos locais diferentes. E muitos deles estavam procurando o Dharma. Então, quando eles vinham ver o Mikudorji, algumas vezes eles pediam ensinamento sobre Prajnaparamita, sobre o mantra secreto Vajrayana, sobre Mahamudra, e assim por diante. Então, muitas pessoas buscavam os dhyanas e assim por diante. Ele deu instruções sobre práticas do Sutra ou práticas em particular de meditação. As pessoas, por favor, me dê instruções de meditação. Por favor, me dê instruções de meditação em Mahamudra. As pessoas pediam isso a ele. Então as pessoas vinham e pediam, por favor, me ensine Mahamudra. Por favor, me ensine meditação do mantra secreto Vajrayana. Havia diversos pedidos. Mas para todos que vinham pedir o Dharma, até mesmo os iniciantes, as instruções essenciais, ele dava as instruções essenciais até para os iniciantes entrarem no dhyana, em dhyana. E conforme explicado nas escrituras, ele não dava instruções de meditação para as pessoas, ele não dava instruções maravilhosas de Mahamudra que nenhuma outra pessoa poderia dar. Não era isso que ele fazia. Então, primariamente, ele ensinava conforme os ensinamentos gerais dos grandes sutras e tantras. E para aqueles que tinham um pouco mais de experiência, ele ensinava de uma forma que era misturada com sua própria experiência. Ele também não ensinava coisas grandiosas como Mahamudra e assim por diante. E por causa disso, algumas pessoas criticavam o Mikudorji. E elas falavam algo como: então eles falavam, se vocês forem até o Mikudorji pedir para ensinar meditação Mahamudra, como muitas pessoas vão, o Mikudorji ele não sabe ensinar meditação Mahamudra. Ele não sabe mostrar para as pessoas como meditar. E a razão para ele não saber ensinar meditação é que o Mikudorji ele nunca conheceu, ele nunca foi até um guru que tinha realizado Mahamudra. É isso que as pessoas falavam. Diziam que ele nunca praticou então meditação Mahamudra o suficiente para estabelecer a visão. As pessoas falavam isso, né? Então, resumidamente, falavam que ele não foi até um lama realizado que praticava Mahamudra, então por essa razão ele mesmo não saberia ensinar Mahamudra. E que então a própria realização e experiência dele
E então, muitos professores eles falavam de acordo com a sua própria experiência e realização de uma forma precisa, mas então eles falavam que o Mikio Dort ele não tinha essa mesma experiência e realização e por isso ele não precisava, ele não podia ensinar. E então, porque ele não ensinava essas instruções de meditação Mahamudra, então muitas pessoas falavam que havia outros grandes meditadores Mahamudra que eram realizados e que podiam até mesmo dividir a terra e as rochas apenas com um toque. E então elas falavam, mas o Mikio Dort ele não tem nenhuma prática de Mahamudra. E por ele não ter nenhuma prática de Mahamudra, então ele não pode ensinar ninguém. É por isso que ele não dá as instruções. E é por isso que ele não tem muitos alunos que desenvolveram a realização Mahamudra. Então muitas pessoas criticavam ele falando dessa forma a respeito dele. Mas o Bhikshu Sangye Paudrup, ele diz que de um lado, o que eles dizem é verdade. Dizem, o que vocês pensam que o Mikio Dort, ele devia fazer o que outros lamas fazem? Na verdade, esqueça. O Mikio Dort, ele diz que na verdade há pessoas que não têm a capacidade nem de fazer as preparações para Dhyana. E ainda assim os gurus ensinam para eles Mahamudras, Ochen e outras práticas. E ele pensa que o Mikio Dort não devia fazer a mesma coisa. E as pessoas pensavam que o Mikio Dort devia fazer a mesma coisa, mas o Mikio Dort ele não ensinava para as pessoas que não tinham capacidade. Ele não ensinava a meditação Mahamudra. Nem a mesma visão Mahamudra. Ele não dá as instruções de Mahamudra para as pessoas que não têm a capacidade. E se ele desse, não teria sentido fazer isso. Por exemplo, você pode chamar um mendigo de rei. Você pode. Mas quem que vai pensar que o mendigo é o rei só porque ele tem um nome de rei? Se você fizer isso, todo mundo vai rir, vai ser um pouco estranho. Mas ninguém vai pensar que esse mendigo é um rei, só por ele ter o nome de rei. Então não faz muito sentido chamar um mendigo de rei. Não tem sentido isso. Então por essa razão, aqueles que não têm a sorte de serem capazes de desenvolver Mahamudra, então ele não ensina Mahamudra para essas pessoas. Mesmo que ele ensinasse, não teria sentido, porque eles não têm o mérito, eles não têm a capacidade para isso. Eles não têm todas as preparações que eles precisam. Eles não têm as preparações para desenvolver Mahamudra. É muito cedo, então, ensinar Mahamudra para essas pessoas. E como o próprio Sangye Paudrup, o que ele diz é que eu não posso dizer, ele fala, eu não posso dizer que se o Mikio Dort realmente atingiu o Dhyana, se tem alguma grande realização ou não. Porque eu não poderia saber se ele realmente alcançou a prática de Dhyana, porque eu mesmo não alcancei Dhyana, eu mesmo não tenho realização. Então eu não sei como é. Então eu não posso dizer se o Mikio Dort alcançou a realização de Dhyana ou não. Algumas pessoas dizem que se você alcançar as práticas de meditação Dhyana, você é capaz de fazer milagres e ter clarividência. Mas eu nunca vi o Mikio Dort dando sinais de que ele tivesse esses poderes milagrosos e clarividência. Porém, para aqueles que desejam budeidade e onisciência, aqueles que têm budeidade e onisciência, eles sabem que ele
é capaz de ensinar o caminho para desenvolver isso. E a razão para eu estar certo disso é que não importa qual método Mahayana que ele ensina, todos os métodos Mahayanas, eles são ensinados no intuito de alcançar a budeidade. E o principal objetivo é trazer todos os seres sencientes para a budeidade. E então, no intuito de alcançar a budeidade, é preciso ter esse foco, de levar todos os seres sencientes. Então, o foco esse é o foco do Dharma Mahayana. E quando o Mikkyō Dorji ensinava, não importa qual tipo de ensinamento que ele sempre dava com o intuito de levar todos os seres sencientes à budeidade. Isso era muito claro. E da mesma forma, o Mikkyō Dorji, ele estava sempre pensando no caminho para alcançar a budeidade. Então, eu acredito que definitivamente o Mikkyō Dorji, ele treinou nos estágios do caminho para a liberação e onisciência. Então, essa é a questão de dhyana. E após a parte de dhyana, seria prajna, dentro das 6 paramitas. E prajna, ela não é ensinada especificamente aqui. Ela vem junto com o verso de Bodhicitta última. Então, prajna não é realmente mencionado especificamente aqui. E a próxima estrofe, que é o segundo ponto, que é como ele treinou em termos dos preceitos, que é o segundo subtópico. O primeiro era como ele treinou nas 6 paramitas, e nós já terminamos esse. Então, o segundo é como Mikkyō Dorji treinou na purificação do seu próprio contínuo. E o texto raiz, ele diz que enquanto agarrado à própria personalidade intragável, não se poderá domar as correntes mentais de seus discípulos. Por isso, concentrei-me em minha própria acumulação e purificação, a fim de aumentar a acumulação e a purificação dos meus alunos. Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. E agora, dentre os 33 atos excelentes, esse é o 27. E agora, de acordo com as instruções de treinamento nas histórias de liberação de Mikkyō Dorji, a prática de dhyana ou a prática de meditação para que haja progresso ao longo do caminho para a grande iluminação, isso depende de reconhecer as suas próprias falhas como falhas. É preciso reconhecer falhas como falhas, defeitos como defeitos. E uma vez que você reconhece os seus defeitos como defeitos, então é necessário erradicar completamente os defeitos. E você precisa colocar muito esforço nisso. Você deve também examinar se o guru, o qual você está seguindo, tem a habilidade de protegê-lo. Se ele tem essas qualidades, quais seriam essas qualidades? Porque se ele não tem as qualidades, ele não vai poder protegê-lo. E se ele tem falhas, quais são as falhas? Quando você reconhecer o que é um defeito, quando você reconhece os seus próprios defeitos, você então pode saber se é possível também beneficiar os outros seres. Você saberá o que fazer para eliminar os defeitos e quais são as qualidades que você deve desenvolver. Você precisa saber de tudo isso. E para que as suas próprias raízes de virtude e raízes de virtude dos outros, para que elas não sejam desperdiçadas,
é necessário que você dedique às suas próprias raízes de virtude e regozije com as raízes de virtudes dos outros. E com respeito a isso, você também deve prestar muita atenção. É preciso que você fique atento para saber se você está agindo dessa forma ou não, se você está fazendo isso ou não. Então, como eu descrevi anteriormente, apenas ter dhyana não é suficiente. Para que dhyana seja uma causa para a grande iluminação, é preciso reconhecer o que irá te beneficiar, o que irá beneficiar os outros e fazer de tudo para erradicar as falhas que você tem e então aumentar as qualidades que você já tem. E com relação às raízes da virtude, você precisa fazer tudo o que você puder para que elas possam se desenvolver ainda mais fortes. Então, o resultado disso pode amadurecer visivelmente nessa mesma vida. Então você precisa ser muito diligente a respeito desses pensamentos e desse tipo de ação. E você precisa se engajar em ações. Você não devia pensar em ter apenas algumas qualidades, e com algumas poucas qualidades você já sente tanto orgulho. Se você faz isso, o que acontece é que você dá satisfação a Mara. E então isso pode te impedir de desenvolver qualidades nos níveis mais elevados. Então você precisa sempre estar examinando as falhas, os defeitos no seu próprio ser. E também as qualidades que você já tem no seu próprio ser. Então isso é muito importante. Então isso está descrito no comentário de Sankhya Paldrup. Então, nos dias de hoje, o que significa nos dias de hoje agora, mas também era nos dias de Mikkyodorji, quando o Sankhya Paldrup escreveu o comentário. Quer nós nos falemos como as pessoas elas estão servindo as três joias, ou como elas estão trazendo os seres à felicidade, ou como elas estão protegendo os seres. O que quer que nós falemos, há muitos seres que são inigualáveis. Mas, na verdade, o que esses gurus fazem é que, primeiro, para trazer as pessoas, os seres à virtude, primeiro é necessário reconhecer o oposto, a não virtude. Mas, na verdade, muitas vezes isso não é feito. Eles pedem para as pessoas a acumularem as 10 virtudes, para terem fé, dedicação, mas eles não fazem as pessoas reconhecerem o oposto disso, que é não virtude. E por elas não reconhecerem não virtude, então elas não conseguem identificar corretamente o que é virtude. E o sinal de que elas não são capazes de fazer isso, verbalmente eles dizem que eles colocam as pessoas na prática da virtude. Porém, quando as pessoas elas têm fé neles, ou quando elas prestam um respeito a eles, elas fazem de uma forma que elas cometem atos não virtuosos através disso. Então, por exemplo, elas são encorajadas, na verdade, até mesmo a fazer atos não virtuosos. E o Mikkyodorji, ele dizia que isso era porque elas não eram incapazes de reconhecer os comportamentos ruins como não virtude. E por elas terem essa incapacidade, eles tinham alunos
que tinham fé neles e que os próprios alunos acumulavam não virtude, porque eles não podiam reconhecer o que é virtude e o que é não virtude. E o Mikio Dorji, o que ele fazia? Ele falava que sem domar a sua própria mente, você tenta domar os fluxos mentais de outras pessoas, e você finge que você está fazendo isso, você finge que você pode domar o fluxo das outras pessoas, então você apenas pensa sobre uma felicidade de curto prazo. Então, se você não consegue nem mesmo pensar nas vidas seguintes, e você apenas foca nos prazeres dessa vida, há muitas pessoas que fazem isso. As pessoas, elas parecem beneficiar outras pessoas, mas a maneira como elas agem, na verdade, era como ensinar leprosos um antídoto para um naga é um garuda. É uma prática de garuda. Para doenças de naga. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem lepra praticando fazendo uma prática de garuda, isso não faz nenhum sentido. Porque se você faz essa prática de garuda, como que você ia curar lepra se é uma prática das doenças dos nagas? Antes de fazer essa prática de garuda, antes de você mesmo, por exemplo, antes de você mesmo se curar com essa prática e você vai tentar ensinar outras pessoas a se curarem com ela, seria mais ou menos a mesma coisa. Isso não faz sentido, isso é risível. Então, isso são apenas uma maneira de falar o quanto é sem sentido isso. Então, trabalhar para domar os outros seres sem ter domado a si mesmo, isso é algo que não faz sentido e é risível. Então, eu acredito que aqui é um bom ponto para nós pararmos hoje, porque eu não estou me sentindo tão bem essa noite, então nós deixamos por aqui. E nós continuamos na próxima sessão.